Fala pessoal, aqui é o Igor do canal Papo HQ e hoje eu tô aqui para trazer uma review da minha mais nova aquisição, que foi a edição comemorativa de 20 anos da DC lançada pela Panini Comics. Edição essa que tá bem bonita, tá bem caprichada com essa capa com verniz aplicado, que você consegue ver os heróis aqui. E bom, preço de capa de R$ 34,90, que foi o que eu paguei, né? Não sei se está vendendo na internet, mas eu não cheguei a ver. Eu acabei indo viajar, né, no fim de semana passado e cheguei numa banca lá e dei de cara com essa HQ. Então resolvi comprar, né, já que como colecionador eu confesso que eu gosto muito dessas edições comemorativas, tanto que eu tenho outras duas aqui. Por exemplo, essa aqui do Superman, de 80 anos, e essa do Batman Day, né, que foi lançada em 2020. Eu acho muito legal colecionar esses quadrinhos assim, né? Por mais que muitas vezes você não tenha grandes histórias aqui, mas eu acho legal ter na coleção. É algo que tem um valor sentimental pra mim, sabe? Lembra da época que foi comprado e coisas desse tipo, sabe? Mas vamos lá, né? Resolvi trazer esse review pra vocês, porque eu confesso que eu não fazia ideia do que se tratava isso aqui. Eu comprei às cegas mesmo, tanto que se você olhar aqui atrás não tem nada escrito, tem só os heróis aqui, né? Não sei se tá dando para ver aqui contra a luz, mas então eu resolvi trazer para falar para vocês, porque eu tenho certeza que muita gente como eu foi na banca, deu de cara com isso e acabou não pegando porque não sabia do que se tratava, né? Não sabia o que tinha aqui dentro. E bom, basicamente é uma edição comemorativa, já que fazem 20 anos que a Panini está lançando os heróis da DC e da Marvel, então saiu essa edição comemorativa da DC e saiu uma da Marvel. Tanto que quando eu vi tinha as duas lá na banca. Mas eu peguei da DC porque, como eu já falei, como vocês já devem ter notado no meu canal, eu gosto muito mais dos heróis da DC, né? E assim, o Encadernado ele é constituído de três histórias, basicamente os três pilares da DC, que é o Batman, o Superman e uma história da Liga da Justiça. Então são histórias assim que não são geniais, mas são boas histórias. Eu vou estar abordando mais profundamente cada uma delas. Mas vale destacar que o encadernado abre com um texto falando sobre como a Panini chegou ao Brasil e pegou as obras, como eles decidiram fazer isso. Um texto extremamente interessante. É bem legal de você ler e saber como foi esse processo. E aí, após isso, a gente vai ir para as histórias e sempre antes de cada história vai ter um textinho contextualizando sobre como foi trazer o herói, né? No caso, o Batman, por exemplo. Você tem todo um texto falando sobre como foi trazer sobre como foi trazer as primeiras edições da revista do Batman. Vai dar um contexto histórico mostrando o número de edições que cada revista teve, falando sobre revistas adicionais e sobre o futuro, né? Sobre o que vai estar vindo por aí ainda nesse ano de 2023, né? Então é uma edição bem interessante, bem legal para quem gosta de colecionar, né? Eu acho que vale a pena, assim. E bom, falando das histórias, né? Na história do Batman, a gente tem uma história escrita pelo Ed Brubaker, um cara que escreve muito bem o personagem, por sinal, inclusive foi autor do Gotham de PGC, né? Que é uma das melhores coisas envolvendo o universo do Batman. E é uma história bem simples, mas bem interessante, que é o Batman investigando um problema que ele está tendo com um mafioso, e o mafioso quer vingança por causa do pai dele. E aí ele está investigando o que tem essa relação do pai dele com a máfia, sabe? Algo bem parecido com o plot do The Batman, né, que teve lá com o Falcone. Então é uma história bem interessante, você vê até o Thomas Wayne vestido de Zorro e tal, e ele linka ali um pouquinho com a origem do Batman, sabe? Então vale a pena ler, achei bem interessante, bem divertido e uma história bem rapidinha para ler também, né? E vale destacar também que essas histórias também são mensais, né? Então são o que 20 e pouquinhas páginas, e elas são da época que a Panini começou a lançar a DC aqui no Brasil, né? Então lá por 2002, por aí. Então são histórias assim, entre muitas aspas, um pouco mais antigas, né? Ali do início dos anos 2000. E bom, passando para a história do Superman, a história do Superman é bem legal, assim, eu gostei bastante. Primeiro que já tem o Superman saindo no soco com o Tio Sam, o que é muito louco, mas é interessante essa história, eles terem trazido essa história, porque ela meio que serve para mostrar que o Superman parando de ser um símbolo só dos Estados Unidos e assumindo o papel de ser um símbolo universal, digamos assim.
Então é interessante por isso. E ainda tem ali uma questão no final do Lex Luthor descobrindo algumas coisas que é interessante, né? Uma pena não ter a continuação, fiquei até com vontade de ler mais dessas histórias, né? E o texto também que fala sobre o Superman é bem interessante, assim, algumas coisas que eu não fazia ideia de que o personagem tinha passado, né? E do que ele ainda pode passar. E por fim, a gente tem a história da Liga da Justiça, que foi a história que eu mais gostei, uma história escrita pelo Mark Waid, inclusive a história do Superman é escrita pelo Jeff Loeb, né? Mas essa aqui da Liga da Justiça é escrita pelo Mark Waid, e ela é basicamente uma história de Natal. E é uma história muito divertida, que ela vai girar em torno do Homem Borracha fazendo uma caridade assim para um menino, e aí o menino não acredita no Papai Noel. E ele começa a contar uma história de quando o Papai Noel entrou na Liga da Justiça. É muito legal, é muito divertido, dá pra rir bastante nela, então vale bastante a pena. Essa daí foi a que eu mais gostei desse encadernado, sabe, das três. E assim, é aquela Liga da Justiça clássica, né? Aquela Liga da Justiça que veio ali já depois da fase do Grant Morrison. Então é aquela formação e tem um final que é muito engraçado, assim, vale bastante a pena, sabe? Me parece até uma mistura da Liga Cômica com a Liga do Grant Morrison, assim. Então é bem legal de estar lendo essa edição. Agora falando do acabamento, aqui a gente vai ter uma capa cartão, né? Com papel bem grosso, assim. Com esse verniz aplicado na capa, que ficou muito bonito. Eu peguei assim, parecia uma edição branca, né? Aí quando eu abri, que eu olhei, eu falei, caralho, bonito. Valeu a pena, assim. O papel é o couché, se eu não me engano, que é aquele papel mais grosso, né? Os papéis dos encadernados. Então é um negócio que resiste bastante, vai poder deixar na tua estante que não vai definhar com o tempo, né? Só tem que cuidar um pouquinho com a capa, por ser capa cartão. Mas é uma edição que eu acho bem legal, como eu falei, para quem é colecionador, eu acho que vale a pena ir atrás. E assim, minha única reclamação é que, putz, Panini sempre dando mancada, então a gente tem alguns erros aqui, sabe? Na edição da Liga da Justiça, por exemplo, o textinho que tem no início, ele tá falando que a edição começou a ser publicada em novembro de 2012. E eu tenho certeza que não, que isso aqui foi publicado em novembro de 2002, junto com as outras duas, porque é o que diz nos outros textos também, sabe? Então, os caras erraram essa data e tem uma parte que tá escrito na do Superman, tá escrito tudo meio junto, assim, que é bem bizarro até. Ó, aqui, ó. Novos contornos para um clássico. Tipo, os caras escreveram tudo junto, sabe? Eu não sei se foi erro da gráfica ou o quê, mas, putz, podiam ter caprichado melhor nisso, sabe? Então, essas são as minhas críticas ao conteúdo, né? Mas de resto eu acho que vale a pena. E bom, uma coisa interessante é que no final do quadrinho aqui a gente tem alguns youtubers, alguns artistas falando sobre a sua experiência com a Panini, né, ao longo dos anos. Então é bem legal. Tem até o Fábio da Caverna do Morcego aqui, ó. Então é uma edição bem caprichada, é uma edição que acho que vale a pena, como eu falei, não tem histórias geniais, mas para quem é colecionador, gosta da DC, eu acho que vale a pena ter na estante. Então recomendo, vale a pena ler, são histórias boas, né? São histórias divertidas e vale a pena ter na coleção. Não sei se pelo preço de R$ 34,90, porque é o preço meio salgado, ele tem umas 80 páginas mais ou menos, então é pequeno, né, para esse preço. Mas para quem é colecionador, às vezes vale a pena estar pegando. E se tiver na internet, talvez vale a pena se pegar até com algum desconto, né? Com certeza tem no site da Panini, pelo menos, né? Então é isso, né, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, né? Um review mais rápido aqui, um review mais para mostrar a edição para vocês, né? Mas é isso, pessoal. Deixa o like aí, deixa o comentário. Comenta se você vai comprar ou não essa edição, né? Ou se vai pegar talvez da Marvel, que acredito que seja no mesmo molde aqui. Inclusive tem, acho que na da Marvel tem o cara dos 2 quadrinhos escrevendo lá uma reviewzinha. Então, é interessante. E é isso, pessoal. Deixa comentário, deixa o gostei. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito. É isso, valeu, até a próxima e fui!